Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesta segunda-feira, dia 17 de julho de 2023, nós estamos de volta e mantendo a tradição de toda segunda-feira, a gente vai fazer agora a previsão do tempo para os próximos dias. E para conversar, já está conectado aqui comigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET. Bom dia, Mamedes! Bom dia, Virgínia. Muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vou pedir desculpa que ainda estou meio fanho, viu, Virgínia? Mas está melhorando, né? Graças a Deus. Então tá bom. Mamedes, antes da gente falar dos próximos dias, vamos ver se acertamos a previsão da última sexta-feira? Bora. Bom, eu sempre gosto de mostrar o cenário, né? Então a gente tem aqui um cenário de sábado, domingo e hoje. Aquela massa de ar seco continua atuando, tá, Virgínia? Tanto no sábado, tanto no domingo, nessa parte central, tanto que trouxe temperaturas aí bem elevadas, 36 a 38 graus, consequentemente umidade também com picos ali entre 20% e 30%. Já mais para a região norte, alguma convecção sempre aconteceram. O mesmo aconteceu para o leste da região nordeste, parte aí da região sudeste, não teve nuvens convectivas, mas teve aquelas nuvens médias e baixas que provocaram de certa forma, alguma chuva. E lá para o sul, assim, né, aquela massa de ar frio que estava atuando, continuou atuando, tanto que a gente vê, tanto no domingo, tanto hoje, um céu praticamente limpo lá para a região sul, e com registro de geadas, viu, Virgínia? Então, tudo indica que para amanhã poderemos ter geada forte lá para o Rio Grande do Sul. Ah, é? Mamedes, essa geada pode atingir todas as áreas do estado? A gente consegue ver? Sim, conseguimos, Tá. Virgínia? Eu vou buscá-la aqui, que eu não lembro se eu trouxe ela aqui, mas eu tenho certeza que eu a trouxe. Vamos buscar, se eu não me engano ela está aqui, mas se ela não tiver eu busco aqui agora. Eu acredito não ter colocado ela, pensando que tivesse colocado, Virgínia, olha só. Faz parte. Isso é hoje, então tivemos algum registro de geada ali Tá. para a campanha do Rio Grande do Sul, até mesmo ali nas áreas serranas. Isso aqui já é para amanhã, então repara que temos geada forte. Esse vermelho indica uma geada forte, mas tudo centrado no Rio Grande do Sul. Então, nas áreas serranas, sul, nordeste e sudeste, até mesmo boa parte da campanha pode pegar essa geada mais de moderada a forte. E nas áreas mais em verde, exceto o litoral, né, pode sim pegar alguma geada também aí de fraca. Isso para amanhã, fraca, né? isolada. Isso para amanhã. Para amanhã, isso, Tá. para amanhã, Virgínia. E se a gente for avançar para os próximos dias, isso aqui já é no dia 19, quarta-feira, repare que ainda na campanha, na Serra do Sudeste, se mantém ainda com geada forte. O Uruguai também entra nessa dança, né? E quando a gente chega lá para o dia 20, aí sim, praticamente daí ela vai embora. Então, pelo menos de hoje até quarta-feira, na região da campanha tem ainda com uma condição de geada forte, e na Serra Nordeste, pelo menos até amanhã, aí depois dá uma diminuída. Mamedes, em relação à chuva, eu já estou olhando esse mapa aí que está do lado, a gente não tem previsão de quase nada de chuva para os próximos dias, é isso mesmo? É isso mesmo, Virgínia. Tanto que este cenário, se a gente for olhar dos últimos 3 dias, não vai ter muita mudança, não. Então, algumas chuvas mais pontuais, talvez para a região sudeste, lá para a região sul, mas previsão mesmo para frente, a gente está sem essa condição de chuva, né? Isso já é para amanhã de manhã, a gente só vê essa condição mais de chuva ali para o lado do Paraná. É algo bem pontual, não é algo intenso. O modelo aqui do centro é o GFS, o da esquerda aqui é o Cosmo. Então a gente vai, se a gente for andando no tempo ao longo da semana, a gente vai ver que não tem grandes volumes aí de vir a acontecer. Agora sim, viu, Virgínia? Depois do dia 20, um sistema de alta pressão vai se intensificar ali no Atlântico. E isso vai começar a levar as chuvas novamente ali para o leste da região nordeste.
Talvez até o leste aí da região sudeste também pegue alguma chuva, nevoeiro, alguma coisa desse gênero ainda tá no radar que possa pegar. Mas a gente vai ver que ao longo da semana, muito pouca chuva. Então, esse modelo aqui, ele já nos mostra o que pode acontecer. A gente já tem uma ideia, né, que essa área central do Brasil, pouca chuva, isso vai se manter normal para este período, né? E o que deve voltar a chover, que a gente está vendo neste mapa, sim, é mais lá para a região sul do Brasil. E a volta das chuvas no leste da região nordeste. Mamedes, Fora isso, pode falar, Virginia. não, eu queria que você voltasse um pouquinho para aquela chuva no Paraná, porque ela pode vir com intensidade. Eu estava olhando a página do IMET, a gente tem alerta ali para o estado hoje? Sim, sim. Tá. Eu vou mostrar aqui dando um zoom, para ver como é a área mais restrita, né? Aqui entre essa parte do Paraná, em direção aqui a São Paulo. Então, se eu pegar para amanhã de manhã, ele já está me estimando ali uma chuva que pode variar de 40 a uns 60 milímetros, né? Essa parte de laranjado ao vermelho. E quando eu busco aqui na parte da manhã, que é amanhã de manhã, repare que essa área em vermelho ela se expande, mas é uma área que fica entre 50 a 70 milímetros. Tá. Ou seja, poderemos ter assim algum acumulado ali ao longo de todo o dia de amanhã e aí sim, já enfraquecendo aí para quarta-feira, mas parece que está tendo uma persistência dessa chuva, mas já com um volume menor. O que está favorecendo essas nuvens nesse momento por ali, Mamedes? Olha, Virgínia, na verdade, são nos níveis médios da atmosfera. A gente chama de cavado, que é uma área de baixa pressão. Então, passa uma perturbação de onda curta que hoje é o que vai ficar mantendo. Ele ainda fica amanhã. E, em contrapartida, chega um outro lá no sul do Rio Grande do Sul, mas que deve passar. Então, na verdade, é mais essa área em 500, que a gente chama de níveis médios da atmosfera, que está induzindo essa nebulosidade, mas aí média, a nebulosidade baixa, a média, e provoca esse tipo de chuva. Não é uma chuva forte, mas é uma chuva que acontece, e quando ela acontece, ela molha bem. E Mamedes, com essa condição de tempo muito seco, interior do Brasil, pode ter aí problema com umidade? Tem algum alerta nesse sentido? Tem, Virgínia, esse cenário de baixa umidade nessa parte central, pelo menos ela pode perdurar até o meio da semana. Por que eu falo até o meio da semana? Porque depois que chega aquela massa de ar, aquela alta pressão, aí o que acontece? Ela vai... Pô, Virgínia, eu acho que hoje eu pensei que tivesse colocado aqui, e não coloquei, mas vamos colocar agora. Ela vai ficar tão intensa que ela vai fazer com que essa umidade, ela vai dar uma melhorada de quarta-feira até o final de semana. Como assim, Mamedes? Bom, eu vou mostrar aqui a umidade para hoje e a gente vai ver quando chega pelo meio da semana o quanto que essa umidade vai se elevar. Tá. Isso, olha só. Deixa eu deixar só um aqui. Deixa eu deixar só uma coluna para se ver melhor. Isso agora, onde assim, para agora de manhã, tá? A gente repara que essa área ainda está meio, onde assim, está seca. Mas quando eu parto para a tarde, que é o período onde a hora que ela dá aqueles picos mais altos, mais baixo, perdão. Então a gente vê que tem umidade podendo ficar ali geralmente abaixo dos 20%, em grande parte, inclusive lá no interior do Nordeste. Mas conforme eu vou passando aqui ao longo da semana, amanhã, terça-feira, esse cenário não muda. E quando eu chego, sim, ali para quarta-feira, isso aqui, vamos dizer assim, é o último dia, aí já para quinta-feira, perdão, é que começa a mudar todo esse cenário. É como se tivesse a circulação da alta pressão, vai começar a prensar esse calor, esse ar mais seco aqui no oeste do Mato Grosso, Rondônia, até mesmo aqui entre o sudoeste do Pará e o sudeste do Amazonas. Repare que fica bem para essa área, melhora bastante a umidade aqui desde o leste do Goiás em direção a São Paulo,
Mas depois, sim, depois ele volta a secar de novo, conforme essa alta pressão se desloca para o oceano. Perfeito. Mamedes, tem alguma atualização em relação ao El Ninho? Temos, Virginia, olha só, eu estou mostrando aqui a indicação de diversos modelos, né? É um modelo de espaguete que eles falam. Então a gente vê essa linha vermelha, assim, cor de telha aí pelo centro, é a média de todos esses modelos que monitoram, no caso, o El Niño. Então a gente está vendo que ele tem uma média que não deve ser, vamos dizer assim, 1,75 ali no trimestre, outubro, novembro, dezembro, quando é o pico dele, olha só, setembro, outubro, novembro, dezembro, e aí depois ele começa a regredir. Então ele não passa de 1,75, 1,76, tá? A média. O único que vem extrapolando, sim, Virgínia, é o modelo australiano, né, que ele leva lá para 2,73 neste mesmo período, de setembro, outubro e novembro. Mas a média do modelo indicam que ele não vai ser assim um El Niño, pelo que a gente vê aqui nesse gráfico, de que não vai ser aquele El Niño super forte, um mega El Niño. Não, ele vai ser um El Niño de moderado a forte, como já vem sendo colocado. Agora, o que mudou, Virgínia, até a última vez que eu coloquei para mostrar para você e todos os teus internautas, é que essa temperatura no El Niño 3.4, que é uma medida pontual, estava 0,8 positivo alguma coisa. Hoje, eu busquei e me surpreendi, né? Então nós já estamos aqui com 0,9 positivo. E o El Niño do lado do Peru e do Equador, que estava 2, alguma coisa positivo, hoje nós já estamos com 3, alguma coisa. E quando eu vou... Não, pode concluir, Mamedes, perdão. Não, eu só ia mostrar assim, ó, com esses valores que é de hoje, então a gente vê todo o caldeirão de água quente se espalhando pelo Pacífico. E nessa linha, Mamedes, do El Niño, o Fábio Azevedo está perguntando para a gente o seguinte: bom dia, gostaria de saber se o El Niño de 2023 será mais forte do que o de 2016. Como o El Niño vai afetar o clima e a estação chuvosa no Mato Piba a partir de outubro? Será que não teremos chuvas? Estou muito preocupado com o El Niño. E ele pergunta também se teremos onda de calor em excesso no Mato Piba a partir da segunda quinzena de agosto, Mamedes. Bom, é claro que é algo que está no futuro. Respondendo a primeira pergunta dele, eu diria que vai ser parecido com o de 2015, 2016. Vai ser mais quente, vai, com toda certeza. Vai ter chuva, vai, mas vai ficar abaixo da média ali para eles. Se vai ter onda de calor, eu não descarto, porque como a temperatura vai estar bem elevada, então a gente não descarta que isso pode acontecer. É um cenário, vamos dizer assim, que a gente leva até para o pessimismo, mas que alguma coisa de repente pode mudar. Mas com os dados que a gente tem e com a coisa que, vamos dizer assim, com aquilo que já ocorreu em outras vezes no passado, então a tendência é esta, tá, Virgínia? Vamos lá. E o Hélio está perguntando o seguinte, Mamedes, que ele viu pelo modelo europeu que vai ter uma chuva boa depois do dia 20, mas que pelo GFS nem tanto. Qual modelo podemos ter uma confiabilidade maior? Ele fala do Jequitinhonha, Minas Gerais. Bom, olha só, com relação a modelos, eles não têm assim, vamos dizer assim, quando eles são afinados todos os dias, eles sofrem ali uma melhora, vamos dizer assim, com os dados que estão junto, né, vamos dizer assim, observado daquele dia. Então, eles tentam ajustar, né, para que esse modelo tenha uma melhor resposta. Todos os modelos tendem a fazer isso, o pessoal que são donos, né, vamos dizer assim, americano, alemão, tende a fazer isso, mas cada qual que traz o seu modelo para si, vamos agora colocar aqui um INMET, por exemplo, ele pega o modelo, um Cosmo, né, e o que ele faz? O pessoal daqui tem esse trabalho de todos os dias ajustar ele para aquilo que ocorreu agora de manhã.
para tentar ver que no modelo das 12 também tem de, né, ajustá-lo para trazer uma resposta melhor e mais próxima daquilo que está acontecendo. Se eu disser, o modelo A é o melhor, o modelo B é melhor, é pior, eu estou mentindo, porque conforme eles vão se ajustando, a galera, vamos dizer assim, de TI vai ajustando esses modelos, eles vão trazendo uma resposta melhor. É claro, a gente segue o modelo do Cosmo, que tem nos trazido uma resposta muito boa. Perfeito. E o Marcelo Ferreira Mascarenhas, bom dia, Virgínia. A chuva vai chegar, podem chegar tarde na Bahia? Bom, eu não sei qual é que é a área dele, mas eu estou supondo que seja o oeste. O município é Ipira. Ipirá. Vamos colocar aqui, Ipirá. Não sei se é Ipira ou Ipirá, mas acho que encontra aí. É Ipirá. Ipirá. Perfeito. É mais próximo de Salvador, né? Bom, nessa área, se eu não me engano, ainda está dentro do período chuvoso, está terminando agora. Se a gente for ajustar ele para o próximo período chuvoso, a gente vai ter que ver como vai se comportar a temperatura aqui do Atlântico, que mesmo tendo El Niño, se a temperatura do Atlântico se a temperatura do Atlântico estiver boa, com certeza essas chuvas ainda, se boa, os de polo estiverem perfeitos, né? Então essa chuva aqui fica dentro da normalidade. O que mais sofre com o El Niño, quando ele está atuando, é o interior do Nordeste como um todo. Então essas áreas poderão sim ser afetadas. Inclusive a parte norte aqui, se o El Niño vier, vamos dizer assim, realmente afetado. Às vezes, a parte leste, é isso que eu comentei, às vezes a parte leste, dependendo do Atlântico, mesmo tendo El Niño, eles continuam ali dentro da média, então não tem muito, assim, pessimismo, mas é uma coisa que está no futuro que a gente vai ter que acompanhar para ver se isso realmente vai acontecer. Perfeito. E o Rodrigo Carvalho está perguntando sobre Brumado, Mamedes. Bom, Brumado, sim, Brumado já mais aqui para o sul, né, nessa área aqui já pega uma área mais seca. Em termos de previsão de chuva para os próximos dias, eu não lembro se eu vi alguma chuva ali para eles, mas eu estou vendo que aqui realmente podia, aí do meio da semana para frente, que isso aqui já é sexta-feira, né? Então lá por quinta, sexta-feira, quando essa alta pressão vai intensificar, ela pode levar alguma chuva ali para ele, ali naquela área. Eu não falei de Birá, mas Birá também pode ter essa chuvinha mais rápida aí nesse dia. E o William Vieira, como será a previsão para São José dos Campos a partir de agosto, Mamedes? Vamos lá, vamos ver o que os nossos modelos climáticos estão mostrando lá para agosto. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Bom, em termos de chuva, São José dos Campos está mais ou menos aqui nessa área, aqui no Vale do Ribeira. Não está assim, sendo esperado boa chuva lá para ele. Então, vamos dizer assim, agosto, pela previsão climática, está sendo previsto ali ligeiramente abaixo da média. Eu sempre afirmo, não quer dizer que não vai chover. Essa chuva tem um valor médio mensal e que ela pode ficar abaixo desse valor médio mensal. Perfeito. O Fábio Azevedo, Mamedes, está perguntando, ainda em relação ao El Niño, se pode atrasar o início da estação chuvosa no Mato Piba. Bom, olha só, Virgínia, falando com os climatologistas, inclusive um muito próximo de mim, que fica lá de São Paulo, ele comentando sobre a estação chuvosa nossa aqui da parte central, ele disse, Mamedes, há uma condição de que essa chuva pode ter sim um início antecipado, porém também um final antecipado. Ou seja, começa mais cedo e pode acabar mais cedo. Como a gente está com o El Niño no radar, a gente já espera uma chuva totalmente irregular, tanto no espaço, tanto no tempo. Perfeito. E o Eduardo Santos, previsão do tempo para a Goiânia. Esse mês está sendo muito seco. Isso, ali ainda vai continuar. Viu, vai, Virgínia? né?
não temos assim ainda a condição de chuva para lá. Está vendo que até nesse dia aqui alguma nebulosidade pode aumentar conforme essa circulação da alta pode trazer algum nevoeiro. Sim, pode trazer uma névoa úmida. Vai melhorar em termos de umidade e temperatura, mas nada de chuva aí para os próximos dias. Isso é válido para todo o estado, Mamedes? Olha, eu diria que sim. Diria que sim. Porque o Eduardo Santos, o Anderson Lopes, perdão, está perguntando sobre chuva em São Simão, que é Goiás também. Não, também tá nesse mesmo ritmo, nada de chuva, aumento da nebulosidade ali quinta-feira, sexta-feira, talvez até no final de semana. Aí essa nebulosidade, quando pega a circulação da alta, vai embora, e aí vai ficar somente aquele céu claro durante o dia e a amplitude térmica acontecendo. Daqui, pelo menos até quarta-feira, essa nebulosidade tem algum momento que ela, durante o dia, ela aumenta, mas não tem assim, pelo menos os modelos não indicam nem projetam alguma chuva. Aí, claro, é ficar monitorando, porque essa nebulosidade, como eu mostrei aqui, são nebulosidade que o modelo muitas vezes não pega. Se estiver chovendo, ele às vezes, ou a grande maioria dos modelos não detectam essa chuva de uma nuvem baixa para média, né? É uma nuvem, a gente chama de nuvem quente, né? Então ela pode sim trazer alguma chuva e sem os modelos pegar. Mas tudo indica que não tem nada no radar para os próximos dias, para todo o estado. E o Luiz está perguntando se poderia ver a previsão... Eita, peraí. Meu computador travou aqui, Mamedes, mas é para o final, entre final de julho a agosto para o Rio Grande do Sul. Opa, lá para o Rio Grande do Sul, se a gente for olhar nesse esquema, a gente já vai ver que tem condição de chuva lá já para início de agosto. E quando a gente vai ver lá para agosto, eu não tenho uma condição de dizer para ele se vai começar a chover nesse período. O que eu posso passar aqui é uma previsão agora de climatológica, né? Então a gente já observa que grande parte do Rio Grande do Sul já está numa faixa entre a média a ligeiramente acima da média. E algumas pontas, né, algumas partes ali do centro, até mesmo lá pro lado de Uruguaiana, que ainda está, vamos dizer assim, o modelo ainda indica um sinal ainda de ligeiramente abaixo da média. Mas eu afirmo que essa previsão climática poderá sim mudar nos próximos dias, porque a gente já sabe que nesse período não tem uma condição assim de chuva grande. É um período de estiagem em grande parte do Brasil. Ali eu sei que chove, mas não chove tanto. E aí sim, na próxima rodada dessa previsão climática, a gente vai ter algo mais concreto em relação à influência do El Niño ou não. Perfeito. Mamedes, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e vir aqui atualizar a previsão do tempo no Notícias Agrícolas. Uma boa semana para você e a gente se fala na sexta. Combinado, Virgínia. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Estivemos aqui então com o Mamedes Luiz Melo. Muito obrigada para todo mundo que participou aqui junto com a gente, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, e o Mamedes respondeu aí todo mundo. E nós temos um início de semana sem grandes mudanças nas condições do tempo para a maior parte do Brasil. Tem uma chuva que pode acontecer ali no Paraná com volume significativo. No Rio Grande do Sul tem previsão de geada para a próxima madrugada, que pode chegar aí a intensidade moderada em algumas áreas do estado. Nas demais regiões do país não tem previsão de chuva nesse início de semana, inclusive com alerta para baixa umidade relativa do ar no interior do Brasil, tá certo? O Mamedes também atualizou aqui pra gente como é que estão as condições de um El Niño, que vai se consolidando, então pode alterar de alguma forma o regime de chuvas no Brasil, mas a gente vai continuar atualizando semanalmente para você todas as informações. E tá chegando o grande dia da gente conhecer qual é a melhor história de um agricultor de 2023. Claro que a gente tem patrocínio, então, ouro da Syngenta, e eu queria saber se você já conhece o Acessa Agro. É a plataforma de benefícios da Syngenta e nela você consegue desconto na compra de produtos da marca. São mais de 3 mil itens, então se você não conhece, a hora é agora. Acessa agro.com.br e conheça. Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Já já a gente está de volta, não sai daí.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.